pandemia, pela primeira vez, o circuito de apresentações das tradicionais quadrilhas de São João foi cancelado. O evento acontece há mais de 20 anos. Sobre esse assunto, eu converso com o representante da União Junina do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Amaral. Douglas, quero já agradecer pela sua entrevista e a minha primeira pergunta: teremos apresentação das tradicionais quadrilhas de festa junina nessa data tão importante de comemoração de São João? Olá, Luciana, tudo bem? Acho que a minha primeira resposta é com muita tristeza. Infelizmente, todos os circuitos aqui no estado do Rio de Janeiro estão cancelados ou parcialmente adiados. Nenhuma festa vai acontecer, nenhum campeonato ou circuito de quadrilhas vai acontecer no estado, especificamente agora nos nossos meses, né? Junho e julho. Então, a nossa festa ela é por si só uma festa de aglomeração, de contato físico, de dança entre casais. Então, tanto dentro das quadras, com as quadrilhas juninas, a quadrilha junina é feita em casais, tanto fora, quanto o público, quanto quem vai assistir, quanto quem vai comer as comidas típicas das festas juninas e julinas. Infelizmente, a minha resposta é triste, mas é não. Nós não teremos circuitos de festas juninas e julinas agora, em 2020. Em 2020 não teremos. Agora, há alguma expectativa que elas sejam realizadas mais para frente, Douglas? Porque, como você falou, muita gente espera por esse momento, tanto quem participa como quem quer ir lá curtir a festa, né? E movimenta tanta tradição. Isso é verdade. Existe todo que a gente trata como movimento junino, que já estava se preparando desde janeiro, com as quadrilhas ensaiando, os produtores de festas e arraiais colocando seus projetos para buscar patrocinadores e parceiros, né, para a realização das festas e desses circuitos que se espalham pelo estado inteiro. Mas a ideia é ser otimista. E nesse contexto, a gente pensa, quem sabe fazer igual o exemplo de Campina Grande, que adiou o seu São João para outubro. Se nossa situação de saúde, né, no estado, no país, no mundo, estiver mais controlada e esse tipo de evento, mesmo que com um público reduzido, esteja autorizado a acontecer, a nossa previsão é de sim. Quem sabe ainda em 2020, tendo tudo autorizado, realizar as festas, que não serão mais julinas, podem ser festas comemorativas do São João em setembro, em outubro, em novembro. A gente tem muita esperança de que isso ainda aconteça esse ano. Agora, Douglas, você destacou que os preparativos são realizados com bastante antecedência, de 5 a 6 meses de antecedência. Como é que está a situação dessas pessoas que participam, que se preparam para essa festa? Como é que vocês estão organizados? Vocês estão na expectativa? Como é que vocês estão? Como é que está a organização de vocês? Olha, aqui no Rio de Janeiro, nós temos 5 federações de quadrilhas, federações e associações de quadrilhas espalhadas pelo estado inteiro. Começa lá no sul do estado, em Angra, que tem uma federação e uma associação de quadrilhas, e vai até o norte do estado, que é São João da Barra, que também tem uma associação de quadrilhas. Aí aqui a capital, a Baixada, todo o estado tem a sua federação de quadrilhas ou associação. Essas federações elas já cancelaram seus circuitos oficiais. Porém, é o que você falou, é uma cadeia produtiva inteira, com profissionais, seja na parte de arte, de dança, os nossos coreógrafos, os nossos cinegrafistas, os nossos cenógrafos, uma galera que usa esse São João de maneira profissional, né? Tem a sua relação de trabalho dentro do movimento junino. E eu acho que eles estão muito impactados. Essas federações nos passaram. Hoje eu faço parte da gestão da União Junina do Estado do Rio de Janeiro, que é uma associação dessas federações. Elas se uniram em 2019 para preparar um grande evento único em 2020. E, infelizmente, esse trabalho, para você ver, nós realizamos um simpósio junino para como seria esse planejamento em novembro de 2019.
Então a gente já vem se encontrando, conversando, planejando e botando as ideias no papel. Ponto. Mas aí todos estão sendo afetados. É algo inédito, a gente não esperava, mas e você vê que é uma reação em cadeia. Desde os grandes produtores, as festas que se realizam nos shopping centers, nos clubes de bairro, como você citou, né? Eles estão impactados. Mas até aquela costureira que fazia roupas e adereços para vender naquela festinha de bairro não tem o seu evento para complementar a renda ou para ter um dinheirinho a mais ali, para angariar fundos para o seu sustento mesmo. Né? A gente vê muitos barraqueiros, aqueles que vendem o milho cozido, aqueles que fazem o milho assado, canjica, pamonha, uma galera que bota suas barraquinhas, outros que fazem decoração. E aí a pessoa pode ir lá comprar um adereçozinho para ir. Olha quanta gente a gente está falando que está impactando, desde a galera que produz até a galera que consome nas festas. E você está falando, Douglas, e está vindo assim na minha imaginação, na minha memória afetiva, porque isso, né, remete à infância, inclusive, né? Porque você lembra, inclusive, da gastronomia, que movimenta, é o que você está falando. Falar um pouquinho dessas pessoas, como você está pincelando aí. Como é que está a vida dessas pessoas? Vocês têm contato com essas pessoas? Está havendo alguma mobilização, alguma preocupação com relação a isso também? Olha, eu vou te falar de pessoas próximas, né? Aqui eu sou da capital, né? Da Baixada Fluminense, para dizer a verdade, na Baixada Fluminense. E eu vou falar de 2 exemplos. O coreógrafo de uma quadrilha, ele é da quadrilha Pode Ser Show, e ele trabalha com dança. Ele faz esse trabalho apesar de ser um dos integrantes da quadrilha. Então, como é que essa pessoa está conseguindo sobreviver se o trabalho dele não está acontecendo como em anos anteriores? Eu vi a quadrilha Pode Ser se mobilizar para ajudar esse coreógrafo e outras iniciativas estão acontecendo também. Vou destacar a do Arthur Franco, que ele é um cantor do movimento junino, ele também é puxador de escola de samba, hoje a voz da Imperatriz Leopoldinense. Ele promoveu uma live no mês passado e com essa finalidade de arrecadar, a quadrilha tucanada fez às vezes de ir buscar os alimentos, de levar para esses quadrilheiros, para essas pessoas que estão mais necessitadas nesse primeiro momento, e ele vai realizar de novo uma live dia 24 de junho, com a finalidade de angariar fundos e alimentos e tudo que é necessário para a sobrevivência dessas pessoas. E um outro exemplo que eu quero te trazer aqui, bem rapidinho, é de uma costureira. Ela tem um trabalho numa confecção, né? O ano inteiro ela recebe costuras das confecções de roupa e ela já tem o sustento dela através disso. Porém, ela fala para mim, que sempre falou para mim até ano passado que a gente fez junto, que ela pega o dinheirinho que ela ganha junho e julho, na verdade maio, junho e julho, costurando para as quadrilhas, e ela reserva para a ceia de Natal dela. O Natal da família dela, que é na casa dela, é com o recurso das quadrilhas, porque luz, as contas de consumo, alimentação normal, ela consegue tirar com o dinheiro das costuras para as confecções. Mas ela realmente, por ser uma profissional autônoma, ela não tem férias, não tem 13º, e aí meio que no planejamento de vida dela, ela já fez isso e repete isso há vários anos. Isso, esse ano, não vai acontecer. Eu fiquei nessa expectativa, quando você perguntou agora, como é que a Meirelle vai fazer para lá em dezembro fazer a ceia de Natal da família dela, que era com esse recurso. É uma situação muito difícil que a gente está vivendo. Com certeza. Acabou que a mobilização, o foco da mobilização mudou para ajudar a essas pessoas que vocês sabem que depende, que movimenta toda uma cadeia aí. Agora, Douglas, vamos só explicar um pouquinho para as pessoas que vão estar assistindo a nossa entrevista como é que funciona esse momento das apresentações. Você está falando que tem toda uma apresentação, tem toda uma preparação anterior, as pessoas ensaiam, movimento, economia, coreógrafos, profissionais. Então, como é que funciona esse momento da chegada da festa com as apresentações? Tem jurado, né, envolvido, tem prêmios, tem
troféus, falar um pouquinho disso. Luciana, o movimento é como você falou, em junho e julho ele está na vitrine do Rio para o público, para os cariocas, para os moradores do estado inteiro se deliciarem com a festa junina, seja apreciando as danças de quadrilha, seja comendo as comidas típicas, dançando o forró, seja o pé de serra, seja o shot, que são ritmos tradicionais que a gente encontra em toda a festa junina. Ponto. Mas essa brincadeira, ela começou a ficar séria quando criaram as federações e os circuitos, assim, os campeonatos de quadrilha. E desde a década de 80, a gente tem grandes campeonatos, 80, chegamos ao nosso auge na década de 90, com mais de 580 quadrilhas no estado inteiro. E agora, falando da nossa cena contemporânea, no último 2019, os ensaios na maioria das quadrilhas começam em janeiro e elas ensaiam até maio. Em maio, começam os ensaios técnicos, os encontros das federações que levam as quadrilhas para começar a acender a fogueira do São João. Assim, em junho, as temporadas oficiais começariam em alguns lugares já na próxima sexta-feira, que é a primeira sexta-feira de junho. E essas quadrilhas fazem as suas estreias nos seus bairros e nos finais de semana, sábado e domingo, elas se encontram em clubes, quadras de escolas de samba, para participar desses campeonatos. E agora, no mês de junho, toda uma eliminatória, classificatória para as finais que aconteceriam em julho. E aí, é isso. Os critérios de julgamento se assemelham ao do samba. Os quesitos, né, do samba, que na quadrilha, a gente pode dizer que são julgados entrada e saída, figurino, coreografia, animação, repertório musical, e alguns concursos julgam até peças chaves na quadrilha. Por exemplo, tem o casal de noivos, o casamento ele é julgado, a rainha ou a sinhazinha, que são personagens muito característicos aqui da cultura junina do Rio de Janeiro, também dão nota para a sua quadrilha. E isso se intensifica porque as quadrilhas vão buscando aperfeiçoar seus espetáculos para ganhar esses campeonatos. As premiações variam, né? Então eu vou falar da maior que nós já tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro, que acontece nas finais em dezembro. Alguns shopping centers promovem essas festas e os prêmios variam de primeiro lugar, R$5.000, segundo lugar, R$3.000, terceiro lugar, R$2.000. Para as duas categorias, porque aqui no Rio se divide entre quadrilhas de salão e quadrilhas de roça. Qual a diferença delas? Fiquei curiosa aí, porque no meu tempo de menina não tinha essa diferenciação. Qual a diferença delas aí? Eu digo que eu vou explicar de uma maneira bem rapidinha essa Sim, diferença, sim, porque sim, claro. nós aqui no Rio, nós temos uma cultura e uma inspiração para as quadrilhas nas festas da corte. Né? A corte portuguesa chegou e promoveu os grandes bailes aqui no estado do Rio de Janeiro, seja na sua chegada, né? A família real, quando veio ao Rio, ele tinha seus grandes bailes e a quadrilha é uma referência a esses grandes bailes. Então, as quadrilhas de salão, elas têm como características o luxo, as indumentárias maiores, os tecidos não relacionados a estampados e chita e palha. Ela é um pouco mais requintada e com temas livres. A gente vai tratar de tema para as quadrilhas na mesma forma que é o enredo para as escolas de samba. Cada uma desenvolve uma história, uma mecânica da quadrilha. Já as quadrilhas de roça são aquelas quadrilhas tradicionais que elas viraram quadrilhas recriadas porque passaram a contar historinhas também em seus temas. Mas elas buscam, dentro desse tema, estar ligadas ao ciclo junino, seja desde lá de São José até São Pedro. Qualquer tema ligado ao ciclo junino, as quadrilhas de roça abordam em seus temas. Douglas, a gente fica na torcida para que esse cronograma, mesmo que adiado, passando toda essa situação que a gente está passando mesmo aí, possa acontecer de alguma forma,
né? Essa data tão importante, tão tradicional, típica e aguardada o ano todo por tantas pessoas. Eu quero parabenizar vocês, porque no meio dessa situação toda vocês ainda encontram força para ajudar pessoas próximas, pessoas integrantes que participam dessa festa, dessa comemoração. E quero agradecer a você por essa entrevista. Luciana, eu que agradeço a iniciativa de vocês de colocar para o público, né, para o Rio todo e pela internet, eu posso dizer que para o Brasil todo, entender como é que está o nosso movimento junino aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que é muito importante a iniciativa de vocês, nos dar voz. E eu vou me despedir com tristeza, mas ainda com esperança, que nem você falou. Eu tenho a esperança de, quem sabe, seguir o exemplo de algumas cidades nordestinas que vão promover festa junina e julina, e agora nos meses de agosto, de outubro, né, que estão programadas, caso isso seja permitido, né, esses encontros, seja lá com que percentual de público autorizado a participar. Então, eu queria no finalzinho deixar uma mensagem aqui para os quadrilheiros do Rio, para todo mundo que curte e degusta a festa junina, né, em todos os seus aspectos, seja dançando ou comendo as comidas típicas.